A contestação dos municípios em relação ao projeto do presidente Lula, que visa ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. A principal preocupação das prefeituras é a perda de arrecadação, já que parte significativa do dinheiro arrecadado com esse imposto é destinada aos estados e municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a estimativa é que essa mudança cause um impacto financeiro de aproximadamente 5 bilhões de reais por ano, o que levanta dúvidas sobre a viabilidade da medida e sobre o modelo de compensação proposto pelo governo federal. Esse embate reflete um dilema comum nas políticas fiscais: o equilíbrio entre o alívio tributário para a população e a manutenção das receitas para os governos locais. De volta ao Brasil, os municípios estão contestando o projeto apresentado pelo presidente Lula para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. As críticas envolvem a perda de arrecadação das prefeituras. O impacto estimado é de quase 5 bilhões de reais por ano, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, que contesta o modelo de compensação proposto pelo governo federal. Atualmente, quase metade do que é arrecadado com o imposto de renda é destinado a estados e municípios. A estratégia do Ministério da Fazenda para compensar a perda de arrecadação dos municípios com a ampliação da isenção do imposto de renda. O governo aposta que o dinheiro economizado pelos contribuintes isentos será direcionado ao consumo, o que aumentaria a arrecadação de outros impostos, como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Serviços. No entanto, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, contesta essa visão, argumentando que o cenário é incerto e que a mudança pode gerar distorções significativas na arrecadação. Além disso, a CNM critica o governo federal, afirmando que a União tem o hábito de fazer bondade com chapéu alheio, ou seja, promover medidas populares sem levar em consideração o impacto financeiro para estados e municípios. Esse embate evidencia as tensões entre o governo central e as administrações locais quando se trata de mudanças na política tributária. O Ministério da Fazenda aposta que a economia gerada para os contribuintes que estarão isentos será direcionada ao consumo, o que deve elevar a arrecadação de ICMS, um imposto estadual, e do ISS, um imposto municipal. Eu penso que o Congresso tem que ter o tempo dele e nós estamos mandando com bastante antecedência para ele poder usar o tempo para esclarecer a opinião pública da necessidade de nós corrigirmos uma das maiores distorções da economia brasileira, que é a desigualdade. A Confederação Nacional dos Municípios rebate, diz que o cenário é incerto, apresenta fortes distorções e fere o pacto federativo. A nota aponta ainda que a União tem uma longa tradição de fazer bondade com chapéu alheio. Apesar da promessa do presidente da Câmara, Hugo Motta, de dar celeridade à tramitação, o texto ainda precisa passar pelas comissões antes de ser levado ao plenário. Nesse processo, muitos embates devem ocorrer, especialmente entre parlamentares que apoiam a medida e aqueles que acreditam que ela pode comprometer o equilíbrio das contas públicas. Alguns parlamentares reconhecem a importância da isenção para quem ganha até R$5 mil, mas defendem que a proposta venha acompanhada de outras medidas para evitar impactos negativos na arrecadação. A discussão sobre possíveis ajustes no projeto será retomada após a viagem do presidente Lula ao Japão, que contará com a presença dos presidentes do Senado e da Câmara. Isso indica que as decisões finais sobre a aprovação da medida ainda podem levar um tempo, dependendo das negociações políticas que ocorrerão nesse período. O projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda ainda não tem data para ser analisado aqui no Congresso. Apesar do presidente da Câmara, Hugo Motta, ter prometido celeridade, o texto ainda vai passar pelas comissões antes de ir a plenário. Até lá, muitos embates devem ser travados pelos parlamentares. Nós somos favoráveis a uma isenção para essa camada, só que quando tem um projeto como esse, em que nós vemos um viés totalmente populista e que não é acompanhado de uma outra medida importante, que é para que nós possamos equilibrar as contas públicas, é evidente que nós não podemos votar dessa forma. É um projeto, portanto, neutro. Nem aumenta a despesa e nem aumenta a arrecadação. Eu penso que nós podemos sim fazer adaptações ou correções, desde que não atinja a espinha dorsal do projeto, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha
até R$5.000. Os próximos passos devem ser definidos após a viagem de Lula ao Japão na semana que vem. Na comitiva estarão os presidentes do Senado e da Câmara. Na volta eu vou definir relator, vou definir tudo. O que é que o senhor Vamos trabalhar com o prazo que a gente tem.